Agora, em janeiro, entrou em vigor uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que definiu novas regras para a classificação indicativa de obras artísticas. Ludmila está sempre de olho no que os filhos assistem na TV. Isadora, de 7 anos, e Heitor, de 3, só têm acesso a programas compatíveis com a idade deles. Na dúvida, a dentista verifica a classificação indicativa. Hoje em dia, com a variedade dos meios de comunicação e com o volume muito grande de informações que chegam até os nossos filhos, essa classificação indicativa é um recurso a mais que nós pais temos para termos conhecimento do que pode ou não chegar para nossos filhos de acordo com a idade deles. Com função pedagógica e informativa, a classificação indicativa foi regulada no Brasil pela primeira vez em 1990. Atualmente, o responsável pela obra é quem sugere para qual público o conteúdo é indicado. É a autoclassificação e vale para espetáculos públicos como circo, teatro e shows musicais, além de exposições, programas de TV e rádio, cinema, jogos e aplicativos. A Constituição Federal não permite a análise de conteúdos com base em critérios morais ou políticos para julgar a conveniência da exibição. Mas cabe aos pais decidirem o que seus filhos podem assistir. Em espetáculos e cinemas, com conteúdos não indicados para a faixa etária, por exemplo, os menores dependem de autorização por escrito do responsável ou da presença de um deles. Caso seja verificada a violação de direitos da criança e do adolescente, os pais ou os estabelecimentos podem responder judicialmente. Não estão sujeitos à classificação indicativa competições, eventos ou programas esportivos, programas eleitorais e jornalísticos, propagandas e vídeos produzidos por usuários de internet. Para explicar mais sobre o assunto, conversamos agora com o coordenador de política de classificação indicativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo de Araújo Nepomuceno. Antes de mais nada, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu é que agradeço a oportunidade em poder trazer um pouquinho mais da nossa experiência com classificação indicativa para a sociedade. Um assunto importante, principalmente para os pais, como nós dissemos agora há pouco, e aí vem aquela questão justamente de algumas mudanças que ocorreram a partir agora desse mês de janeiro. Como era e como ficou agora com relação especificamente à chamada autoclassificação? Bom, a gente sempre teve um processo de autoclassificação muito bem definido e muito bem mapeado. A mudança mais importante que nós tivemos agora é que os pais vão ter a oportunidade de saber quais são os produtos que já estão classificados pelo Ministério da Justiça e quais são aqueles que ainda estão em autoclassificação. Para isso, foi criado um grupo de símbolos específicos, que se assemelham muito aos já utilizados e consagrados na política pública, porém com a letra A, antes da indicação etária. Então, dessa maneira, o público vai ser capaz de entender quais são as obras ainda autoclassificadas que não passaram pelo Ministério da Justiça e aquelas que já foram referendadas. Quais são os critérios para se determinar as faixas etárias para essas classificações? Quando a gente fala de classificação indicativa, já apresentado inclusive na reportagem de vocês, não há de se falar em critérios pessoais, em critérios religiosos, em critérios políticos. Então, hoje existe um guia específico de classificação indicativa que traz todos os critérios que são avaliados, divididos em 3 grupos. A gente fala de violência, drogas e sexo e nudez. Então, todos esses critérios são elencados e especificados para que as pessoas não imaginem que a classificação indicativa é feita simplesmente por convicções pessoais de quem faz essa análise. Eu ainda me lembro, eu era criança, mas ainda havia sempre, no início de cada programa que ia ao ar na televisão, aquele papel que era colocado com a classificação que era feita de maneira obrigatória, era a chamada censura, inclusive com cortes de conteúdos durante aquele período. Nunca é demais falar, a classificação indicativa não é censura. Não, a classificação não é censura, Se nós imaginarmos a Constituição de 88, houve uma tratativa muito específica com relação ao audiovisual. Então, a gente teve a extinção desse departamento, a criação da política pública de classificação indicativa e hoje como uma política de informação que não avalia nenhum tipo de obra no sentido de exigir corte, de impedir
a exibição, ou seja, se transforma então numa ferramenta democrática e que consolida, né, a necessidade de prestar informação precisa e útil para a sociedade. Eu não sei se a gente tem tempo de falar resumidamente, mas como é feito esse processo, começando com a autoclassificação e também o crivo que é passado pelo próprio Ministério da Justiça. São montadas equipes? De que maneira isso é feito? Hoje nós temos 4 equipes específicas, né, que trabalham só com cinema e vídeo doméstico. Nós temos a equipe que trabalha com televisão aberta, nós temos a equipe que trabalha com TV fechada e com os streamings e a equipe que trabalha com jogos e aplicativos. Então são processos bastante parecidos no que tange a inscrição processual e tudo isso, né? Algumas dessas plataformas têm a isenção de inscrição processual, mas uma vez que já existe a autoclassificação, essas obras são submetidas ao Ministério da Justiça, algumas por inscrição inscrição processual e outras por monitoramento de plataforma, e a partir do momento que o Ministério determina essa classificação indicativa, ela é alterada ou ela é mantida, né, de acordo com o que já vem sendo trazido pelas plataformas ao cidadão. E no caso daquela grande novidade, que é justamente a possibilidade de participação dos pais, de que maneira eles podem entrar em contato quando tiverem alguma sugestão relativa a alguma obra? Olha, hoje, como mecanismo de comunicação com o Ministério da Justiça, nós temos 2 e-mails institucionais, né, que as denúncias, as reclamações, os elogios também podem ser enviados diretamente para o Ministério da Justiça. A gente tem a própria ouvidoria do Ministério da Justiça e tem outros órgãos, né, que trabalham diretamente com proteção de criança e adolescente, como os conselhos tutelares, como o próprio Ministério Público. Então, a gente tem uma gama aí de mecanismos para fazer com que as solicitações, reclamações e, como eu disse também, os elogios, eles cheguem até a classificação indicativa para que a gente possa cada vez mais melhorar esse serviço que a gente presta para a sociedade. Os elogios são importantes, inclusive como indicativo de que estamos, eventualmente, no caminho certo. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos.